bonita, ¿eh? Que está em um livro que para mim é precioso, que aí há muitos mitos para vocês trabalharem depois com os grupos, não? De vocês, que é a história de La Loba, que está no livro de Clarissa Pinkola Estes, que é Mulheres que Correm com os Lobos, que temos acá no canal, nos grupos, já hicimos grupos que discutiram todos os cuentos deste livro. Vocês podem aceder a uma playlist onde há todos estes cuentos. Pero hoy vamos ver o que seria o primeiro cuento do livro, e que é uma história que muito interessante, que é a base para todo el libro, pero que trabalha com um arquétipo maravilhoso, importantíssimo dentro da estrutura teórica de biodança, não explicitamente óbvio, pero implicitamente está aí, que é o mito, o arquétipo da mulher selvagem. Então, La Loba, é a história de uma mulher que vive no deserto, uma mulher vieja que ah, que vive no deserto em uma caverna e sua missão de vida é reunir huesos. Ela caminha por el deserto e recolhe huesos. E recolhendo os huesos, vai montando novamente os animais. E su búsqueda principal é los huesos de lobos, de los lobos. Entonces, cuando ella va encontrando los huesos de los lobos, ¿no? Hasta que un día va a encender en su caverna, encende un fuego y va compondo todos los huesos del lobo, hasta estar con todos los huesos. Entonces, ella canta sobre los huesos. Y cantando sobre los huesos, pouco a pouco, el lobo va ressuscitando, va se formando novamente las carnes, la pele, hasta que el lobo está vivo novamente. E quando o lobo está vivo, o lobo vai ao deserto e começa a correr, 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 rápido, 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 rumo ao horizonte. E mientras ele vai correndo, ele vai se transformando em uma mulher e se transformando em esta mulher que continua correndo e começa a dançar rumo sempre ao horizonte. Entonces, este mito, este cuento, es un cuento que nos trae esta relación con el lobo. El lobo es muy utilizado cuando queremos hacer una relación con el espírito selvagem, el espírito que não está acondicionado, el espírito que não está domesticado. Então, o lobo está relacionado com o resgate de aquilo em nós outros que aún não está domesticado. E a loba é considerada la que sabe, la que sabe reconectar com com este mundo que é instintivo, com este mundo que é muito interior, muito ancestral, e sabe fazer este mundo se reorganizar e tomar corpo novamente. Então, ¿por qué el lobo?
Entonces, el lobo, porque podemos ver que el primer animal que el ser humano domesticou foi o lobo. O lobo estava aí junto com os grupos nômades no Paleolítico, não? Caminhando junto, esto en Europa, en Asia, los lobos, los grupos de caçadores-coletores caminavam, seguindo manadas, e los lobos acompanhavam também estas manadas e também se serviam de los restos de caça de los humanos. Então, em algum momento aí, houve um processo de domesticação, donde o lobo vai começar a viver com os humanos. Pero este lobo que começa a viver com os humanos já não vai deixando de ser lobo e vai ser um perro, um perro que abre mano de muitos aspectos de su liberdade, e de sua forma de ser para adaptar-se à presença humana. Então, dentro da história da domesticação, nós costumamos ver que, bem, os lobos se transformaram em perros, alguns deles, né? Há 10.000 anos, né? Mais ou menos. Pero depois disso, muitas espécies começaram a ser domesticadas, né? Desde plantas a animais, muitas, muitas espécies. E o único da história que não contamos é que, como parte do processo de domesticação da vida neste planeta, uma parte grande da domesticação foi hecha com a própria humanidade. Então, nós tuvimos que nos domesticar, perder a nossa parte selvagem para poder conviver uns com os outros. Então, o processo civilizatório é um processo de domesticação. Então, é um processo onde nos docilizamos, nos submetemos, entramos em moldes que em muitos aspectos, sim, nos permitiu viver e construir cidades e viver em uma civilização, o que chamamos civilização, llena de relações de poder, pero ao mesmo tempo nos levou a nos alontanarmos de muitas características de liberdade e de criatividade que são muito relacionadas a, a la própria humanidade. Entonces, quando Clarissa Pincola Estes escreve Mulheres que Correm com os Lobos, é um livro basicamente sobre esse arquétipo de la mujer selvagem, né? Pero por que escreve, por que são as mulheres que correm com os lobos, né? Entonces, obviamente el proceso de domesticación viene también para los hombres, no es solamente para las mujeres, pero a las mujeres, ¿no? Hubo como un proceso de mayor eh, relación del feminino com el selvagem e uma desconfiança deste selvagem relacionado ao feminino. Então, a própria estrutura de propriedade privada e tudo mais leva a que o corpo feminino seja visto como uma ameaça. E por isso deve ser domesticado. A conexão corpo feminino com natureza é muito forte, em nível simbólico. Então, a domesticação das mulheres se torna muito evidente. Este lugar que as mulheres ocupam em nossa sociedade, que é um, um lugar de um comportamento mais silenciado, mais submisso,
Entonces, tiene mucho a ver con este proceso de domesticación. Pero al fin, todos los partícipes de este proceso, de las relaciones de poder en general, son domesticados porque não podem mais viver plenamente sem controlar seus comportamentos de acordo com as necessidades externas, né, de uma sociedade que se compõe sobre este cerceamento de tudo aquilo que vem do mundo da natureza e de los instintos. Entonces, otra característica del mito, ¿no? Disculpe, este es un cuento, no es un mito, ¿no? Entonces, otra característica de este cuento es que la loba vive en el desierto, ¿no? Entonces, también la cuestión del desierto es un elemento simbólico muy importante. Porque o que significa aqui que esta mulher, não, que é uma mulher que não segue padrões sociais impostos, que tem uma maneira muito própria de viver, é uma mulher que desertou del, del exército de produção hegemônico da sociedade. Então, é uma desertora e por isso vai ao deserto. Ele por isso vai. Este deserto, que aparentemente é árido e sem vida, em realidade está cheio de vida e é um lugar de muito poder e sabedoria. É um lugar de resgate e de integração, é um lugar de encontrar a si mesmo, por, porque é necessário no deserto saber ver, saber entender o ambiente e se relacionar com ele. Não basta, no deserto não existe regras de comportamento, existe uma sabedoria de se comportar, uma sabedoria de saber ver. E por que os huesos, não? Então, simbólicamente, os huesos têm a ver com o resgate da nossa ancestralidade, de aquilo que é muito antigo. Então, há uma expressão que diz que quando uma mulher contata com uma mulher selvagem, vai contatar com o rio abaixo do rio, ou seja, está em contato com algo muito profundo do inconsciente, está com algo que transcende a vivência personal para entrar na vivência de la espécie, ou seja, o nosso inconsciente coletivo, o contato com os elementos do inconsciente coletivo, o contato com a ancestralidade. Então, por que ela que sabe, não? Ela que sabe porque ela tem a capacidade de coletar os huesos, coletar esta ancestralidade e dar sentido, dar e componerla, e resgatar e dar-lhe vida, não? Então, para o último momento, não? Quando já os huesos estão todos aí postos, então ela é capaz de dar, de cantar sobre os huesos, não? Então, é, quando ela canta sobre os huesos, é como que ela enche estes huesos de seu próprio espírito, não? E hace o processo de integração. Quando ela canta, é capaz de conectar sua essência profunda com a essência da natureza. O canto acá é o processo de integração que provoca
la resurrección de la loba. O sea, esta reconexão com a ancestralidade é o que, e com o mundo espiritual, é que permite novamente ressurgir para a vida. Então, isto possibilita o resgate de potência, o resgate de la potência que se manifesta através de se correr e dançar, e estar rumando hacia el infinito, hacia algo que não tiene mais controle, é abrir o mundo para si, é ver que existem mil possibilidades muito mais allá de aquilo que nos contaram que é possível. Então, aí surge a figura, ¿no? De la mujer loba. Então, que es una imagen, ¿no? Uma imagem arquetípica de la mujer selvagem. Então, esta mulher que tiene su base, su característica, la libertad. La libertad, la capacidade de andar em grupo, a capacidade de ter uma referência afetiva que la valide, a qual ela não necessita ser algo que não seja a si mesmo para participar. ¿Por qué el lobo? La loba como também aquela que sabe ver, aquela que sabe sentir o olor, que sabe ver aquilo que não é evidente, sabe ver aquilo que não é explícito. Então, o arquétipo da mulher selvagem está associado sempre a la criatividade, la capacidade de ver soluções e transformar. É a capacidade de morrer e renascer. Então, acá vemos através de la loba, mas tradicionalmente poderíamos vê-la através de Diana ou de Artemis. Também têm aspectos não completamente, pero muitos aspectos coincidentes. E cada cultura vai manifestar em imagens arquetípicas diferentes. Pero a essência é a postura criativa e livre para a vida. Eh, el arquetipo de la mujer selvagem tiene la característica de saber ver. Entonces, existe para chegar ao arquétipo uma necessidade de perda de inocência. E acá vamos ter uma diferença entre desculpe, acá eu escrevi errado. Escrevi no. Então, me faltou el encerrar a frase, não? Não a perda de la inocência, pero perda de la ingenuidade. Eu creio que eu coloquei ingenuidade e quando hice a tradução, o Google me passou para inocência, pero é ingenuidade, ok? Então, temos que em realidade, preservar a inocência, ou seja, preservar a capacidade de um coração sencillo, um coração puro que nos permita ver as coisas, pero não entrar na trampa de la ingenuidade. La ingenuidade é algo que appartiene ao mundo infantil, ao mundo, por exemplo, quando contamos para um niño que la Páscoa vai venir um conillo trayendo huevos, ¿no? El niño cree en esto. Esto es la ingenuidad, no la inocencia, ¿no? E muitas vezes nosotros somos levados a crer em coisas que depois nos fazem muito mal.
¿m? Entonces, creer en promessas de amor ou recompensa que jamais vão se concretizar, crer em pessoas que não, que parecem que vão nos cuidar e não vão nos cuidar, né? E muitas vezes vendemos el alma por estas coisas, né? Então, resgatar el selvaje é saber sentir el olor de la maldad, ¿eh? Y perceber que no se dejar enganar, ¿eh? No se dejar enganar. ¿Eh? Entonces, por eso muy importante acá, esto está, no está bien escrito, ¿eh? Es la ingenuidad, no la inocencia, porque la inocencia es una cosa que tenemos que preservar. Y para preservar la inocencia, tenemos que perder la ingenuidad como adultos, ¿no? Entonces, Clarissa Pinkola Estes, neste livro, que é todo praticamente sobre este arquétipo, vai nos falar, não? Muito de um depredador interno. O que seria isso, el depredador interior, não? É uma parte de nós outros que está, que é um pouco dissociada, de la capacidade de vida, pero es aquela parte que hace un control interno, es como también un domesticador interno. Entonces son las cosas dentro de nosotros que hacen un boicote, para que nosotros no podemos entrar em contato com a potência de vida que existe em nós outros. Então, o depredador é um elemento interno, um elemento arquetípico também, que tem uma voracidade a tudo que nos hace libres e criativas. Então, e é um elemento que temos que estar muito atentos. Muitas vezes estamos aí muito atentas a poner limites em coisas externas, que está bem, pero muitas vezes não vemos que nós outras mesmos hacemos ações contra nós outras, ou seja, de boicotar aqueles processos de criatividade ou de liberdade que vão se manifestando, não? Hacemos trampas para nós outras mesmos. Então, é importante discernir. El lobo, não? É aquele que sabe discernir onde está esta este depredador, esta capacidade de auto-boicote, esta capacidade de hacer-se mal e dar limite a isto, não? Não deixar isto crescer. Então, esta é a capacidade que está neste núcleo deste arquétipo. El lobo es un animal de matilha. Entonces, es un animal de manada, ¿no? De grupo. Entonces, hace parte de este arquétipo el encuentro con un hogar donde yo me sienta bien. Muchas veces este hogar no es el hogar del nacimiento, es otro. Pero es muy importante resgatarlo. Es muy importante eh, descobrir qual é o grupo onde eu me sinto bem. Rolando Toro, criador da biodança, nos falava da família ecológica, né? A família ecológica que é aquela família que não tem a ver exatamente com o sangue, pero tem a ver com um grupo de pessoas que seja corrente, que seja afetivo e empático, ao qual eu me sinto em casa. Muitas vezes o nosso grupo de biodança pode ter uma função muito cerca disto. Então, quando já hablamos del rio abaixo del rio, não? Então, as capacidades de estados alterados de consciência, a capacidade de transe, de entrega, de percepção ampliada.
Então, quando trabalhamos a história de La Loba, sabemos que vamos trabalhar com a mulher selvagem. Ou, se vamos trabalhar com homens, mulheres, com um grupo mais variado, podemos trabalhar el selvagem, hã? Ou aspectos femininos del selvagem, para resgatar. Então, que danças podemos trabalhar nesse sentido? Hum? Eu creio que uma das coisas muito importantes é essa, hacer a liberação do movimento. Então, as danças de liberação do movimento, pero não olvidar que hace parte da liberação do movimento todas as dissoluções de coraças caracterológicas. Então, os segmentares podem ser muito importantes, assim como também todos os exercícios de integração do movimento. Então, muitas vezes queremos aí fazer um trabalho super sofisticado, com danças incríveis, pero sabemos que se o movimento não está bem integrado, as pessoas não alcançam. Então, todos os trabalhos que vão ser destinados à integração corporal, à integração do movimento, à liberação das tensões, são muito importantes. Né? Dissolução de padrões. Então, assim, aquelas danças muito pré-formatadas. Então, trabalhar a destruição de padrões, né? Então, desde a dissolução, pero também danças um pouco caóticas, um pouco que nos propiciem sair de esquemas pré-formatados. El contacto profundo con la consistencia del cuerpo, que puede ser hecho por autocaricias, eh, por el contacto, caricias que se dan entre las personas también. Hay un ejercicio que es de aular, que es muy interesante, que se puede, por ejemplo, si vamos a trabajar este cuento, es interesante, pero el aular puede estar também conectado com el cantar. Por exemplo, se mi grupo é muito novito, pode espantar as pessoas, pode deixar assim assustadas as pessoas se eu pido para aluar. Pero quizás alguns exercícios de voz sejam possíveis. Então, depende de aquilo que estamos, em que grupo estamos aí, né? Ah, e danças de resgate de potência, danças yang, danças criativas, danças que propõem muito movimento, danças criativas, placenteras, os contatos com os quatro elementos, todo isto vai trabalhar esse aspecto selvagem, né? Então, aí em talleres muito específicos podemos trazer este arquétipo, não? Como quizás um ponto central dentro del taller, trayendo uma imagem arquetípica muito potente neste sentido e chamando para essa imagem, não? Ah, e neste contexto, na natureza, aqui está desculpe que não foi traduzido. Então, natureza, não natureza, está em português aqui, desculpe. Então, los senderos, caminhar a pé, los baños de rio, cascatas, el mar, las fogueiras. E outro aspecto que se pode também trabalhar, biodança em arcila, por todas as questões que aqui podemos trazer um paragón entre a arcila e o hueso, trabalhar toda a questão de ancestralidade, contato com o primitivo a partir da arcila. Aqui, não exatamente a arcila como escultura, não? Pero que puede derivar después para arcilla como escultura, pero el contacto con la terra, aquellos trabajos donde o nos sumergimos em uma piscina de arcilla ou se nos passamos arcilla na pele ou nos pintamos com arcilla, todo isto pode ser dentro do resgate del selvagem.